Olá, turma, boa tarde. Vamos começar mais uma aula. Hoje nós iremos fazer as atividades de matemática da semana 1, as questões de 1 até a 6, lá das páginas 19 até a 22 do PET. Para fazer essas atividades, nós vamos aprender um pouco sobre a comparação, a composição e a decomposição de números naturais. Comparar os números, saber qual que vem primeiro, qual que está no meio, qual que vem depois, os antecessores, os sucessores. A composição dos números, como que a gente juntando as unidades, as dezenas, as centenas, a gente pode montar um número e também desmontar ele, né? Fazer a decomposição dessas partes dos números. Então, existem várias maneiras de representar, de escrever um número, que nós vamos aprender aqui a seguir. Se a gente recordar que os números até 999, vocês já estudaram, eu coloquei para vocês também no material lá do primeiro PET, uma tabela com esses números. Então, você vai relembrar que tem várias formas de representar esses números. Vamos ver aqui, por exemplo, com o material dourado, que é aquele material de madeira que a gente usa para poder montar os números, contando cada partezinha, né? Cada bloco desse grandão aqui, ele representa uma centena, né? Cada bloco desse menor um pouco, ele representa uma dezena. E as partes pequenininhas separadas, sozinhas, representam as unidades. Então, se eu tenho duas centenas, uma, duas, mais 4 dezenas, uma, duas, três, 4, mais 3 unidades, 1, 2, 3, eu formo o número 243, juntando as partes do material dourado. Outra forma de representar um número é no quadro posicional. Cada posição do número vai ter um valor. Se ele está na posição da unidade, ele vale uma unidade sozinha. Por exemplo, do 243, na unidade vale apenas 3. Se ele está na dezena, ele vale 10. Aqui o 4 vale 40. Se ele está na centena, ele vale 100. Aqui no caso do 243, 200. Então, conforme a posição do número, é o valor que ele vai ter. Se ele está na unidade, ele tem valor de unidade, de 1. Se ele está na dezena, ele tem valor de 10. E se ele está na centena, ele tem valor de 100. Da mesma forma, é a representação no ábaco, que você coloca as peças de acordo com o valor de cada posição. A unidade, a centena e a dezena, certo? Então, quando eu for escrever esse número por extenso, como que ele fica? Ó, 243. O que significa esse E aqui? Quer dizer que está somando, né? É mais. É 200 mais 40 mais 3. Na hora de escrever, a gente representa esse mais com o E, com a letra E. Então, nós podemos dizer que o nosso sistema de números, ele é decimal e ele é na base de 10. Isso quer dizer o quê? Que a cada grupo de 10 em 10, eu formo uma base, né? Por exemplo, 10 unidades juntas formam uma dezena. 10 dezenas juntas formam uma centena, 100. E 10 centenas juntas formam uma unidade de milhar, que é o 1000. A cada 10, então, eu formo um grupo de números.
Nas atividades de hoje, primeiro vocês vão representar nos quadros posicionais o antecessor, que é o número que vem antes, e o sucessor, que é o número que vem depois de cada um dos números que estão aqui. Nós temos 3 números, o 235, o 599 e o 900. Então, vamos fazer o primeiro como exemplo. Se eu tenho o 235 e eu tenho que colocar aqui nesse quadrinho o número que vem antes dele, eu começo pela unidade, que é a casinha que vai mudar, né? Que é um número a menos, que é o 4. Depois é o 3, depois é o 2. Qual o número que vem antes, então, do 235? 234. E qual é o número que vem depois? O 236. Bem facinho, né? Assim vocês vão fazer com os outros 2 números, ok? Na pergunta 2, vocês vão completar a cruzadinha com os números indicados. Cada um está aqui apontando a flechinha e tem a dica para vocês saberem qual número vocês irão colocar. Então, vamos pegar este daqui como primeiro. 468. Olha onde a flechinha está apontando. Então, vocês vão colocar lá, ó. 468. E assim vocês vão completar de acordo com as outras dicas. 3 dezenas mais 5. Reparem que algumas vocês vão ter que fazer uma continha. 3 dezenas é o 30. 10 mais 10 mais 10, né? Mais 5, 35. Aqui vocês também têm que fazer uma continha. 900 mais 40 menos 6. Então, 940 menos o 6 dá quanto? Já tem lá um número, ó, para ter a dica. Quanto mais vocês completarem, mais fácil vai ficando. Antecessor do 568. Eu já tenho a dezena aqui, que é o 6. Qual que é a unidade? Que é um número a menos do que o 568. O sucessor de 701 é o que vem depois do 701. 8 centenas mais uma unidade. Aqui eu já tenho a centena, falta só colocar a dezena e a unidade. 2 dezenas menos 5 unidades. Se vocês precisarem montar as continhas, podem montar num espaço separado aí do PET ou no próprio caderno de vocês, tá bom? O último, 200 mais 50 mais 6. Como que fica esse número? 256, certo? Vamos para a próxima pergunta. Uma biblioteca tem 300 livros de literatura, 20 livros de idiomas e 7 livros de culinária. Vejam que aqui, ó, ele está colocando primeiro as centenas, depois as dezenas e, por fim, as unidades. Então, é só vocês montarem esse número e marcar o X na alternativa que está o total de livros dessa biblioteca. No 4, vocês vão escrever por extenso os 3 números que estão aqui abaixo. 468, 726 e 615. Na 5, vocês vão analisar, comparar esses números. Aqui que a gente vai ver essa comparação. O algarismo 6 tem o mesmo valor em cada número da atividade anterior, lembrando que o valor depende da posição que esse número está no número. Qual que é a posição do 6 no 468? A dezena. No 726, a unidade. No 615, a centena. Isso quer dizer que eles têm o mesmo valor em cada número? Vocês vão colocar a resposta sim ou não e vão explicar por que
não o porquê sim, de acordo com o que vocês entenderam da explicação. Se eu tenho um número com 4 centenas, 6 dezenas e 9 unidades, eu monto ele assim, né? 9 unidades, 6 dezenas, 4 centenas, formando o 469. Se eu tenho um número com 7 dezenas e 8 unidades, eu monto ele assim, 8 unidades, 7 dezenas, formando o 78. Então, pensando nisso, é que vocês irão fazer a questão 6. Cada criança está falando uma dica para formar um número. E vocês vão descobrir o número em que cada uma pensou. A primeira criança, pensei em um número que tem 3 centenas, 2 dezenas e 8 unidades. Então, vocês vão montar como eu expliquei aqui anteriormente. Pensei em um número que tem 40 dezenas e 2 unidades. Escreve aqui no espaço. Pensei em um número que tem 12 dezenas e 77 unidades. Certo, pessoal? Por hoje é só isso. Bons estudos para todo mundo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me avisarem, tá bom? Até amanhã.